Nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos, louvando a Deus pelo privilégio de estarmos respirando. Este é o meu respirar. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo nesta manhã. Nós vamos falar aqui sobre um assunto bem legal, envolvendo batalha espiritual, e até preparei também um artigo científico nesse sentido, mas vou estar explicando para vocês, na realidade, brechas espirituais, uma análise teológica, bíblica e crítica sobre as leis espirituais e a noção de legalidade da ação do mal. E o conceito de brechas espirituais é amplamente difundido em contextos cristãos, especialmente em ambientes pentecostais e ministérios de libertação, sendo entendido como condições espirituais, morais ou existenciais que permitiriam a ação do mal na vida humana. E apesar de sua popularidade pastoral, o termo carece de uma definição bem clara na teologia acadêmica sistemática e não possui validação científica ou empírica. Portanto, quando nós falamos de guerra espiritual, nós estamos falando desse conceito, que nós vemos atuando na vida daqueles que trabalham com guerra espiritual. E o que é de fato ser cristão? Na realidade, os demônios existem. Os demônios, eles estão atuando, aí eles interferem em nossa vida humana. Como o inimigo ele age na vida das pessoas. Portanto, o nosso trabalho aqui é uma investigação bem complexa nos ramos do cristianismo, ou em parte deles, principalmente no meio pentecostal. E é uma pesquisa que eu fiz aqui, que possui um caráter qualitativo e exploratório, tendo como procedimento técnico o aporte bibliográfico. E por se tratar realmente de guerra espiritual, de batalha espiritual, muitas pessoas, muitos cristãos, eles não entendem esse campo. Conclui-se por vezes que nós demonizamos tudo, vemos demônio em todas as coisas, mas não é assim. É fruto do pensamento de muitas pessoas, dos teóricos da nova ordem da batalha espiritual. Em outras, nós esquecemos que o pecado está aí atuando e o inimigo está atuando na vida das pessoas. E a única saída para essas controvérsias realmente é nós buscarmos na palavra de Deus o entendimento de batalha espiritual e entendermos que essa batalha espiritual é um assunto que é tratado nas Escrituras desde o início. Desde o livro de Gênesis nós observamos: o homem pecou, o homem desobedeceu, o homem deu legalidade a Satanás e, portanto, o homem ele vive num conflito espiritual muito forte, ininterrupto contra o pecado, contra a maldade. E se nós abrirmos brechas, nós vamos realmente preparar uma plataforma para que o inimigo ele possa atuar em nossas vidas, para que ele possa agir em nós, dentro de nós, no nosso ambiente. E nós necessitamos entender que essa batalha espiritual, ela existiu desde o início. Eu sempre trabalhei com batalha espiritual, e esse termo, spiritual warfare, que é guerra espiritual, aparece em diversos estudos acadêmicos, especialmente na teologia, antropologia e estudos religiosos como metáfora e prática dentro do cristianismo evangélico e pentecostal. E essas pesquisas, elas tratam realmente do confronto entre as forças do bem e do mal em termos simbólicos e sociais, não apenas sobrenaturais. Um exemplo é o artigo
Put Off the Full Armor of God, que analisa a guerra espiritual como um trope teológico e social aplicado em contextos urbanos da América Latina, mostrando como essa estrutura, essa ideia estrutura engajamentos e interpretações do bem e do mal na vida cotidiana. Além disso, existem dissertações acadêmicas que tratam da teologia, que traçam a teologia da guerra espiritual, procurando fundamentar ideias com bases bíblicas, históricas e filosóficas, mostrando seus pressupostos, desenvolvimento espiritual e aplicação pastoral. E a discussão teológica e antropológica da guerra espiritual existe academicamente, mas normalmente em contextos de estudos religiosos, pois ela não é científica no sentido experimental das ciências naturais. O foco é mais interpretativo e hermenêutico, que são análises de textos, de culturas e práticas religiosas. Aí nós temos aí leis do reino espiritual, bases teológicas e interpretações. O conceito de leis espirituais é amplamente usado na literatura cristã e religiosa, mas não há consenso científico formal na academia que valide a existência de leis espirituais no sentido de leis naturais verificáveis. Porque isso é algo através de experiências que nós entendemos e pregamos e ensinamos com os efeitos, consequências de experiências vivenciadas dentro da comunidade. Na teologia cristã, porém, há conceitos similares que aparecem, forças espirituais das trevas. Em Efésios, capítulo 6, são interpretadas como metáforas ou realidades espirituais com o impacto da vida humana, porque ali em Efésios, capítulo 6, está falando sobre a luta, sobre essa guerra espiritual, sobre essas potestades, esses governos, espíritos territoriais, dominadores de regiões e de cidades. Muitos teólogos investigam como textos bíblicos são entendidos como leis espirituais, com a ideia de certas atitudes ou pecados que podem gerar permissões ou legalidades espirituais, mas isso é debatido dentro de comunidades teológicas, não consensual entre pesquisadores acadêmicos. E é necessário nós entendermos aqui que a própria definição do que é espiritual varia conforme a tradução protestante, católica, espírita, etc. E não é algo testável no modo científico, exceto como objeto de estudo sociocultural. Compreendam bem o que nós estamos explicando. Legalidade e ação do inimigo. O que a pesquisa acadêmica ela diz? A ideia de legalidade espiritual, isto é, que o inimigo só pode agir onde existe o direito ou permissão espiritual. Rebecca Brown, no seu livro Prepare-se para a Guerra, ela tem um capítulo, agora não lembro qual o capítulo, falando sobre essas portas de entrada, como a pessoa pode dar legalidade para que o inimigo possa atuar em nossas vidas. E é fortemente presente na literatura religiosa popular, justamente nos ministérios de libertação, mas não encontra esse respaldo como científico, válido em periódicos científicos internacionais, porque isso aí não é um assunto científico, E em termos acadêmicos, temas relacionados, na realidade, envolvem a antropologia das religiões, que pesquisadores observam que comunidades cristãs praticam rituais de guerra espiritual para lidar com problemas sociais e psicológicos interpretados como influências demoníacas, mostrando que tais crenças moldam experiências e identificação religiosa. Na teologia sistemática, existem dissertações, artigos que exploram a legitimidade teológica de práticas espirituais, questionando se elas têm base bíblica ou histórico-teológica. Uma análise acadêmica chamada Strategy Level Spiritual Warfare,
a Theological, dedicada a examinar a racionalidade teológica das práticas de guerra espiritual, encontra lacunas e debate sobre os fundamentos bíblicos e históricos. Mas é importante que esses estudos não provam, na realidade, cientificamente, a existência dessas legalidades espirituais, como leis naturais. Eles analisam as crenças dentro de contextos religiosos e interpretativos. Nós temos várias publicações acadêmicas que são úteis para que a pessoa possa realmente se aprofundar nesse tema. Nós temos Teoria e Guerra Espiritual, que é uma análise teológica da natureza e práticas da batalha espiritual, que é The Theology of Spiritual Warfare. E John Ferguson também tem uma dissertação sobre o fundamento teológico da guerra espiritual, é muito importante. Spiritual Warfare and Circulation, que é um estudo antropológico sobre crenças, sobre práticas em contextos espirituais, em contextos pentecostais, e temos estudos socioculturais, artigos científicos que mostram, mas, como já falei, não cientificamente. Uma observação crítica, uma visão científica versus religiosa, cientificamente, fenômenos espirituais ou atuações de inimigos espirituais não são mensuráveis pelo método científico tradicional, que depende de experimentação e observação repetível. Religiosamente, diversas tradições, cristianismo evangélico, pentecostal, espírita, etc., abordam temas sobre brechas espirituais e legalidade como aspectos teológicos e teóricos da fé. Portanto, uma pesquisa acadêmica séria reconhece a diferença entre fenômeno religioso, crenças, práticas, narrativas e fenômeno cientificamente testado. Aí nós temos, pessoal, deixa eu ver aqui. No caso aqui de uma pesquisa científica, um artigo, Batalha Espiritual, que as escrituras ensinam sobre a natureza da batalha, é um artigo de Kleber Pereira Leonardo e Raquel Elisa da Silva, publicação na revista de estudos pentecostais, Azusa, ok? E esta pesquisa qualitativa e exploratória discute o conceito de batalha espiritual à luz das escrituras, analisando como a luta contra as forças espirituais é interpretada dentro do cristianismo e quais suas implicações na vida do crente. Então, se vocês quiserem, vocês podem procurar aí na internet e ver esse artigo, né? E aí o que eu pesquisei aqui, essas brechas espirituais na realidade, no sentido religioso, ou portas espirituais, portas de entrada, já falei sobre o termo aqui, deixa eu ver aqui. A batalha espiritual é o conceito de realmente guerra espiritual dentro de grupos cristãos para explicar como é essa atuação do inimigo, como é a atuação do adversário na vida das pessoas. Deixa eu ver aqui mais. Nessas brechas espirituais, dentro do contexto religioso, são aberturas pessoais para a ação do inimigo, e no tratamento acadêmico, a construção teológica e simbólica. E a ação do inimigo, que é um ser espiritual, ser espiritual real, com permissão, quando nós abrimos essas brechas, aí nós temos essas metáforas culturais cognitivas, e as leis espirituais são, que dentro desse contexto popular religioso, são regras invisíveis regendo o inimigo. Quando nós abrimos brecha, quando nós abrimos uma plataforma para que ele possa entrar. Deixa eu ver aqui agora, no meu caso, que eu fiz aqui um artigo científico. O conceito de brechas espirituais é o resumo difundido, aqui já é um artigo científico que eu preparei, difundido entre contextos cristãos
especialmente em ambientes pentecostais e de ministérios de libertação, sendo entendido como condições espirituais, morais ou existenciais que permitem a atuação do mal na vida da pessoa, na vida humana. Apesar de sua popularidade pastoral, o termo carece de definição conceitual clara na teologia acadêmica sistemática e não possui uma validação científica empírica. Este artigo, no meu caso que eu escrevi agora, ele propõe uma análise crítica e interdisciplinar do conceito de brechas espirituais, articulando fundamentos bíblicos, teologia histórica, teologia sistemática e contribuições da psicologia e das ciências da religião. O objetivo é distinguir entre metáfora teológica, construção pastoral e afirmação ontológica, oferecendo critérios responsáveis para o uso do conceito no contexto cristão contemporâneo. E a linguagem espiritual sempre ocupou lugar central na tradição cristã, especialmente na tentativa de interpretar o sofrimento humano, o pecado, os conflitos interiores e as adversidades da vida. Dentro desse universo simbólico, o conceito de brechas espirituais surge como uma explicação pastoral para a atuação do mal, compreendida como a abertura de espaços que permitiriam influência espiritual negativa. Entretanto, apesar de sua recorrência em sermões, em livros devocionais e práticas de aconselhamento espiritual, o termo brechas espirituais não aparece explicitamente nas Escrituras, nem é tratado de forma sistematizada na teologia clássica. Isso levanta questões fundamentais. O conceito possui base bíblica? Pode ser compreendido como uma lei espiritual? Existe legitimidade teológica na ideia de direito legal do mal? E este artigo que eu preparei busca responder a essas questões por meio de uma análise teológica crítica, evitando tanto o reducionismo racionalista quanto o misticismo acrítico. Conceito de brechas espirituais na prática religiosa. O termo brechas espirituais é geralmente utilizado para descrever situações em que atitudes humanas, como o pecado recorrente, traumas emocionais no caso, ressentimentos, práticas religiosas sincréticas ou ignorância espiritual, seriam responsáveis por abrir portas para a atuação do mal. Essa linguagem ela aparece com frequência em ministérios de libertação ou em pessoas que trabalham com libertação, como no meu caso, aconselhamento pastoral e discursos de guerra espiritual. Contudo, do ponto de vista acadêmico, trata-se de uma construção teológico-pastoral contemporânea, não de um conceito técnico originado na teologia patrística ou medieval. Segundo a ciência da religião, tais construções funcionam como sistemas simbólicos de explicação do sofrimento, oferecendo sentido, identidade e estratégia de enfrentamento, segundo Gertes, 1989. Vejamos os fundamentos bíblicos entre texto e interpretação. Embora a Bíblia não utilize a expressão brechas espirituais, alguns textos são frequentemente citados como base indireta para o conceito. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Isso significa realmente que eu estou dando uma abertura para que ele possa atuar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo anda em derredor como o leão que ruge, ele não é o leão, aí é uma comparação.
João 14:30, o príncipe deste mundo vem e ele nada tem em mim, referindo-se ao inimigo. Efésios capítulo 6, versículo 12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra governadores, potestades que estão atuando nas regiões celestiais. A análise exegética revela que tais textos não afirmam uma legalidade jurídica automática, mas enfatizam responsabilidade ética, vigilância espiritual e discernimento. A expressão dar lugar, topos, no grego, indica espaço relacional e moral, não um contrato espiritual legal. Portanto, biblicamente, o mal atua no campo da tentação, do engano e da influência, e não por direitos jurídicos autônomos. Teologia sistemática e a questão da legalidade do mal. Na teologia cristã clássica, Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, o mal não possui substância própria, sendo entendido como privatio boni, ausência ou corrupção do bem. Agostinho, 2005, afirma que o mal não é um poder equivalente ao bem, mas uma distorção da vontade. Assim, a ideia de que o mal age como direitos legais independentes entra em tensão com a soberania divina. A teologia sistemática reconhece a realidade do conflito, que realmente esse conflito existe, e existe lá desde os céus, já houve a rebelião lá nos céus, veio para a terra e continua até o presente momento. A existência da tentação e a fragilidade humana, mas rejeita a noção de que o mal opere como um agente jurídico autônomo subordinando Deus a leis espirituais. Contribuições da psicologia e das ciências da religião. A psicologia da religião observa que experiências, interpretações, como ataques espirituais, frequentemente estão associados a culpa religiosa excessiva, traumas emocionais, ansiedade espirituais e conflitos morais internos. Autores como William James, em 2002, e Viktor Frankl, em 2008, mostram que a espiritualidade molda profundamente a percepção do sofrimento. Quando mal interpretada, pode ser culpabilização espiritual, levando o indivíduo a acreditar que todo sofrimento decorre de brechas espirituais pessoais, porque aí já entra na base do fanatismo, já entra na base do legalismo. A ciência não valida a existência de portas espirituais como fenômeno causal, mas recorre a princípios psicológicos e simbólicos dessas crenças. Lembrem-se que aqui eu estou passando um artigo científico com este assunto. Brechas espirituais, metáfora, não lei. A análise interdisciplinar permite concluir que brechas espirituais devem ser compreendidas como metáfora teológica, não lei espiritual, linguagem pastoral, não categoria ontológica, e ferramenta simbólica, não princípio jurídico. Quando absolutizada, essa noção pode produzir medo espiritual crônico, transferir toda a responsabilidade do sofrimento para o indivíduo e gerar práticas abusivas de controle religioso. Isso é muito importante nós compreendermos sobre esses conceitos. Quando usada com responsabilidade, ela pode estimular autoconsciência ética, favorecer processo de arrependimento e maturidade e auxiliar na linguagem pastoral do cuidado espiritual. Portanto, o conceito de brechas espirituais não encontra respaldo como lei objetiva, nem como princípio científico ou teológico sistemático. Contudo, ele expressa uma tentativa pastoral de nomear fragilidades humanas diante do mal, do pecado e do sofrimento.
Cabe, portanto, à teologia contemporânea purificar esse conceito de excessos místicos, juridicismos espirituais e culpabilizações, resgatando uma espiritualidade centrada na graça, na responsabilidade ética e na soberania de Deus. A fé cristã, na realidade, se sustenta não se sustenta no meio de brechas, mas na confiança da redenção, no discernimento e na maturidade espiritual. Porém, queridos, é muito importante nós entendermos sobre este assunto, sobre essa legalidade do inimigo, como ele atua na vida das pessoas, e essa batalha espiritual. Aqui eu já estou indo além do meu artigo científico, ok? Que a vida cristã não é um parque de diversão ou uma aventura de hinos, de oração e tal, mas nós, quando aceitamos a Jesus, deixamos ele entrar em nossos corações, nós nascemos para uma nova vida, temos uma nova vida com Cristo. E a nossa luta, ela continua a cada momento, cada dia. Esses pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Mateus capítulo 12, versículo 25 ao versículo 26. E nós entendemos na realidade que Jesus aí está explicando essa luta ferrenha. E nós podemos compreender, quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, nós podemos compreender essa linguagem paulina, associando à vida cristã, que é uma batalha espiritual, ok? Aqui eu já estou falando além daquilo que eu pesquisei no artigo científico. Neste sentido, Fernão Lopes, ele afirma: cristianismo não é brincadeira, é questão de vida ou morte. É muito sério, sério e lidar com realidades externas que determinam o estado futuro da pessoa. E a primeira batalha que nós travamos é contra nós, contra o nosso eu, contra o nosso orgulho. Porque há um conflito muito grande dentro de nós, e nós precisamos vencer o nosso eu e deixar Cristo dominar a nossa vida. O caminho realmente para você alcançar a vitória é entregar-se a Cristo, é deixar Cristo atuar em sua vida de uma forma toda especial, e deixar que o Espírito Santo venha dominar a minha vida, a nossa vida. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Isto quer dizer, quando nós amamos as coisas deste mundo, quando nós vivemos segundo o sistema deste mundo, nós estamos distanciados de Deus. E quando nós lemos Efésios capítulo 6, versículo 12, nós vamos observar porque a nossa luta, essa expressão, ela realmente nos leva a compreender que estamos engajados em uma batalha espiritual muito forte, e essa batalha, ela é todos os dias, a todos os momentos. Obrigado aí para quem está curtindo, coraçõezinhos aí, está chegando agora. E nós precisamos entender, pessoal, que vivemos realmente em um campo minado, numa batalha espiritual, mas é o que eu expliquei lá no meu artigo, que a Bíblia não traz especificamente esses termos, mas nós podemos compreender, nós principalmente que somos pentecostais, e nós vamos entendendo. Eu já falei no início também que isso não é provado cientificamente, mas como surgiu esse movimento de batalha espiritual? Surgiu em 1960 nos Estados Unidos um novo conceito de batalha espiritual e foi ganhando aceitação em todo o mundo, e esse movimento tem um único proponente,
Não tem apenas um único proponente, porém várias pessoas que foram engajadas, que são engajadas nessa situação, Benny Hinn, Frank Peretti, Peter Wagner, Neuza Etioquia e outros. E por isso existem muitas ideias de comportamentos dentro desse movimento, e a unidade está na crença de que a igreja ela enfrenta essa batalha, essa luta ferrenha a cada dia, a cada momento. A origem do mal, na realidade, é algo satânico, é algo diabólico. Tudo acontece do ruim nas pessoas como enfermidade, desemprego, pobreza, desastre, desestrutura familiar, que é a influência muito forte do inimigo. Mas nós não podemos demonizar tudo, porque isso torna-se realmente algo muito... já leva para o lado do fanatismo. Mas, segundo as Escrituras, a origem do mal reside no pecado. E o mal ele teve origem lá nos céus, onde houve uma grande rebelião, né? Mas, portanto, da mesma forma como o pecado também entrou no mundo, mas também entrou a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo pecado, a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos seguiram... Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, pode comentar, ok? Todos seguiram o caminho da desobediência. E o apóstolo Paulo, ele disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Romanos 7,24. Miserável homem que eu sou. Ele reconhecia que era pecador. E todos nós somos pecadores. Espíritos territoriais. Esses são os textos que eles se apoiam para fundamentar essa doutrina. Daniel 10, 13, 12 e 1. E essa crença está pautada realmente como a expressão príncipe da Grécia. Satanás estabeleceu principados com seus tronos sobre continentes, classificou demônios de altares patentes para regerem as nações. Estabeleceu potestades, que são demônios, que agem em determinadas regiões, e poderes instituídos, e estabeleceu os dominadores deste mundo tenebroso, que controlam situações, ações, estigmatizando lugares com toda sorte de males, através de peste, mortandade, de enchentes, de doenças, pornografia, e por aí vai. Não há nenhuma referência bíblica que consolide realmente essa doutrina. Essa crença que os demônios se ocupam de coisas tem origem do paganismo mesopotâmico e egípcio, onde os demônios habitavam nas casas, nas árvores, nas rochas e rios. Também não há nomenclaturas como se cada um tivesse uma especialidade. O que na realidade a Escritura fala são sobre os demônios, o espírito imundo. E nós podemos ver que ele está atuando no planeta Terra, levando as pessoas a abrirem brechas, como é o título aí do nosso trabalho. Aí tem o sentido de mapeamento espiritual, a radiografia da cidade, consiste em saber onde há concentrações de demônios, porque agem naquele território, e o objetivo é localizar justamente o trono de Satanás. Mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que Satanás ele atua em todos os sentidos, em todas as regiões, em todos os momentos. E nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue. Segundo Peter Wagner, em 1996, em seu livro Oração de Guerra, a oração funciona como uma arma que neutraliza e amarra os demônios. E o método é simples, basta dar uma ordem aos demônios. Mas, na realidade, o que eu tenho que fazer não é simplesmente dar uma ordem ao demônio. O que eu tenho que fazer é entender que ele está atuando e que eu não devo dar essa brecha ao inimigo. Deixa eu ver aqui. As brechas que damos ao inimigo, como eu falei desde o início do trabalho, né, são atitudes, são pecados não confessados, são omissões que viciam princípios espirituais,
que dá uma base legal para que o inimigo possa atuar na minha saúde, na minha vida e na minha família. As principais brechas, por exemplo, que no meu artigo científico eu não falei sobre isso, eu estou falando agora depois, né, do artigo científico, que é a falta de perdão, a ira, a fofoca, murmuração, pornografias, isolamentos, a palavra e o coração, que é a murmuração, a reclamação, as fofocas e palavras negativas que criam um ambiente, criam uma plataforma propício para a ação do inimigo. Eu preciso guardar o meu coração, guardar a minha vida, porque do meu coração saem as saídas da vida. Provérbios capítulo 4 e o versículo 23. Ações e pecados. A falta de perdão, o roubo, o orgulho, a mentira, a pornografia são citados como brechas graves. Quando eu não perdoo, eu estou trazendo uma escravidão para a minha vida. Eu preciso me libertar desse peso. Vida de oração e espírito, a falta de constância na oração, a desobediência a Deus, não viver segundo o espírito, torna a pessoa vulnerável para que o inimigo possa atuar na vida dela. O comportamento e emoções, a raiva excessiva, o medo, o desânimo, a ansiedade e sensações de trava espiritual frequentemente são notados como essas brechas, como eu já falei no meu artigo no início, eu comecei com um artigo científico, que isso não é provado cientificamente, mas nós do Ministério de Libertação entendemos assim dessa forma, que aí são brechas que nós estamos dando para que o inimigo possa atuar. Os nossos relacionamentos e comportamentos, cultivar amizades, semear contendas entre irmãos, essa falta de cobertura espiritual, eu preciso me proteger, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso abandonar o meu pecado. Vocês me entendem? Vocês me compreendem? Então, é um estudo muito profundo, as brechas que damos a Satanás. Nós precisamos ver o quanto estamos envolvidos nessa guerra, o quanto estamos envolvidos nessa batalha. Eu citei Rebecca Brown no início, e vou citar mais uma vez. Segundo Rebecca Brown, em seu livro, até eu falei no Prepare-se para a Guerra, mas aqui agora eu estou citando também, ele veio para libertar os cativos e prepare-se para a guerra. Satanás e seus demônios utilizam brechas que, segundo Rebecca Brown, são portas de entrada e na vida das pessoas para obter permissão para atacar, oprimir e até possuir a pessoa. As principais brechas que ela cita nos seus livros: envolvimento com o ocultismo, participação em horóscopos, cartas de tarô, bruxaria, sessões espíritas, adivinhação, magia branca ou negra e leitura das mãos são brechas que nós damos para o nosso inimigo. Pecados não confessados, não arrependidos, pecados persistentes e voluntários que não são confessados a Deus e que dá legalidade ao inimigo. Isso segundo os livros aqui de Rebecca Brown, que ele viu para libertar os cativos, e prepare-se para a guerra. Músicas e mídias demoníacas. Brown enfatiza que certos gêneros musicais, especialmente o rock pesado, metal, e filmes de terror contêm mensagens subliminares que abrem brechas para espíritos malignos. Envolvimentos com nova era, New Age, práticas como meditação transcendental, yoga e busca de autoconhecimento fora da Bíblia. Medo e falta de fé. Segundo a autora, o medo extremo é uma porta aberta para ataque demoníaco, pois reflete falta de confiança na proteção divina. Maldições hereditárias proferidas, palavra de maldição lançada sobre uma pessoa, ou maldições de gerações anteriores que não foram quebradas no nome de Jesus. Brinquedos e objetos amaldiçoados, objetos ligados ao ocultismo, à idolatria, trazidos para dentro de casa. Nesse contexto da obra que eu estou falando sobre a Rebecca Brown é uma autora de literatura de batalha espiritual. Seus relatos baseiam-se em experiências como médica e no suposto testemunho de uma ex-bruxa chamada Elaine. É importante notar que no meio evangélico as obras de Rebecca são controversas.
como críticos que apontam heresias e exageros sobre a demonologia. Eu estou aqui falando sobre o pensamento dela, entendam-me. Mas o que é que nós podemos compreender na realidade sobre essa guerra espiritual? Sobre essa guerra espiritual, sobre essa batalha espiritual, nós vamos entender que na realidade há uma luta ferrenha, cada dia, cada momento, e nós precisamos estar preparados em oração, com a palavra de Deus. E a batalha espiritual nas Escrituras, a Bíblia está repleta de relatos de batalhas e guerras, confrontos de todos os tipos de coisas que denotam conflitos. Só para termos uma ideia de como este assunto é tratado em grande escala nas Escrituras, a palavra guerra, a palavra batalha, assim como foi traduzida, encontra em 50 trechos nas Escrituras. A palavra sinônima, guerra, encontra-se em 208 versículos. São referências que descrevem essa luta, nações, pessoas, indivíduos. E em Apocalipse 12, 4, encontramos a referência à primeira batalha espiritual que foi travada. Arrasta a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Esta é uma referência de João a Satanás, que rebelou-se contra Deus e arrastou consigo terça parte dos anjos. E desde então nós vivemos uma batalha travada nesse sentido. E então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Zacarias 3:11. Então vejam que Satanás é o quê? O opositor. E Efésios 4, nós observamos a palavra do Senhor, que nós encontramos citações dessas batalhas, que o crente deve lutar, deve estar preparado, não deslugar o diabo, eu já citei para vocês, revestidos de toda a armadura de Deus, não dar lugar ao inimigo, não abrir brecha para que ele possa atuar na nossa vida, né? E essa batalha, a origem dessa guerra cósmica, nos leva a indagar realmente sobre a origem do mal. Eu já falei desde o início que o mal, ele surgiu lá com Satanás. E de acordo com as Escrituras, o diabo é o chefe da apostasia. Em Isaías 14:12, Satanás é identificado como sendo a estrela da manhã e filho da alva. Isso quer dizer que houve um tempo em que este ser criado por Deus, este ser angelical criado por Deus, rebelou-se contra o seu Criador. Ezequiel capítulo 28, versículo 2 ao 19. Querendo ser igual a ele, e consequentemente foi expulso do céu, justamente com os seus seguidores. Aí nós precisamos entender e nos guardar desses perigos extremos, né, cada dia mais, desse movimento de batalha espiritual. Não podemos tratá-lo com muita leviandade para não subestimar seus perigos, mas, por outro lado, nós precisamos interceder, precisamos estar preparados. Na religião existem realmente várias posições a respeito do assunto e a respeito dos demônios, como eu já falei no início, que eu apresentei no início um artigo científico que eu pesquisei, né? E eu expliquei que agora eu vou mais além do artigo científico que eu pesquisei. E existem várias posições a respeito sobre os demônios. Existem aqueles que se mantêm céticos a respeito da crença em demônios e categoricamente afirmam que isso é uma coisa da Idade Média ou superstição. O teólogo católico especialista em demonologia e parapsicologia, Oswaldo Quevedo, disse o seguinte sobre o diabo: tudo que foi dito sobre ele está no paganismo. Falar em língua, ter uma força descomunal e outras atitudes que indicam que alguém está possuído de demônios, tudo isso pode ser explicado pela psicologia ou pela parapsicologia, isso segundo ele. Existem outros que creem na existência dos demônios, mas mantêm diferença a respeito do assunto. Aqui no Brasil, principalmente, está havendo uma supervalorização desse tema. E por aí vai. E vários autores. O que eu quero levar aqui com isso, pessoal,
é que essa força contrária, essa força do mal atuando muito nas nossas vidas, nós temos que entender que o que é que nós precisamos fazer? Precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Por exemplo, Jó, a saga de Jó já foi várias vezes poetizada, cantada e teatralizada com os sinais mais apurados dos recursos da dramaturgia. A razão é porque sua história é uma história fascinante, uma história legal, e o que mais empolga é que mesmo perdendo o status social, ele não perdeu a dignidade, ele não perdeu a fé, mas ele enfrentou uma batalha muito grande. E nós estamos lutando cada dia, lutando cada momento. Nós precisamos entender que Satanás está atuando no mundo. Deus permite tirar do patriarca, no caso de Jó, tudo, menos a sua vida. A vida da sua esposa e alguns servos que sobreviveram para contar o que aconteceu. Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 19. Mas Deus estabeleceu limites. Satanás ele não trabalha além daquilo que Deus ordenou. Ele é controlado pelo Senhor. Deus é que controla todas as coisas, todo o movimento. E o que nós precisamos fazer é entregar nossa vida a Cristo. As armaduras espirituais. Eu vou terminar por aqui. Entre os anos 61 e 64 da era cristã, São Paulo escreve a carta aos Efésios, de caráter circular à igreja, localizada ali naquela cidade. O apóstolo preso em Roma, e ele, como ele declara 3 vezes na carta, esperando o julgamento de Nero, a carta é conhecida como a carta das regiões celestiais. No termo da carta, São Paulo ele expõe o assunto da batalha espiritual que nos evangelhos já foi ventilado por Cristo. Em nenhuma outra carta paulina nós vemos isso, mas nós observamos em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. O que é que nós precisamos fazer, queridos? A primeira coisa a conhecer na guerra espiritual é conhecer o inimigo, como ele age, como ele está lidando, o que é que ele faz, como ele age para destruir as pessoas. Quem é o nosso inimigo? Nós precisamos ver isso à luz das Escrituras. Infelizmente, muitas pessoas não acreditam, como eu citei aí a fala do padre Quevedo. Mas Satanás é um ser espiritual real, que está atuando para destruir as vidas. E nós precisamos entender que o fim dele está próximo. E, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, NVI, fala que, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, não ignoramos as suas sutilezas. E Paulo, ele fala sobre essa guerra espiritual nas regiões celestiais, uma expressão propriamente sua e de difícil significado. Regiões celestiais, lugares celestiais, trata-se de um espaço entre o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu é chamado atmosférico, onde acontecem os trovões, os relâmpagos, e de onde vem a chuva. O segundo é o estelar, as estrelas, o sol, a lua. Já o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. Mas esta guerra, ela está travada. E a batalha espiritual, ela é forte. As armas espirituais que Deus nos deu, revestivos de toda a armadura de Deus. A expressão de Deus revela justamente a fonte, a origem, indicando que essas armaduras são divinas. Agora o segredo justamente é nós nos revestirmos, porque Satanás procura áreas desprotegidas na nossa vida, para que possamos atacar. É o que eu chamo também de brechas, e eu concordo com a Rebeca Cabral. Ok? Para MacDonald e Webster Paulo, extrai a lição das armaduras enquanto é vigiado por um soldado romano. Olhar para a armadura de um soldado, o apóstolo Paulo, ele recebeu essa respiração maravilhosa, essa inspiração maravilhosa, essa inspiração divina, mostrando-se que na batalha espiritual nós somos considerados como um soldado e que devemos estar revestidos. Já para Lopes, Paulo usa a figura extraída do Antigo Testamento,
onde o Deus de Israel várias vezes é apresentado como um Deus guerreiro, como um guerreiro celeste que esmaga todos os seus inimigos e conquista todas as nações. O que é necessário aqui, pessoal, só vou citar a couraça da justiça, tá? Efésios capítulo 6, versículo 14, nós temos, a couraça era feita de placa de metal e cobria a parte superior e anterior do corpo, desde o pescoço até a cintura. E a função da couraça era proteger o tórax. Ele começa falando sobre essa proteção. Nós temos as sandálias do Evangelho, Efésios capítulo 6, versículo 15. Segundo estudiosos, as sandálias usadas pelos soldados romanos eram presas com tiras de couro e no tornozelo e possuíam travas de sola, a fim de que o soldado não escorregasse diante da batalha. Quando eu estou alicerçado da palavra de Deus, quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, eu não vou fugir desta guerra. Muito pelo contrário, eu vou enfrentar. E enfrentá-la no nome de Jesus. E aqui nós temos uma preparação muito forte. Nós temos várias armas espirituais. Levar o evangelho de Cristo aos perdidos, anunciar o reino de Deus às pessoas. E quando o reino de Deus é implantado no coração de alguém, essa pessoa evidentemente vai servir a Jesus. Depois nós temos a fé, o escudo da fé. Para o Erbsen era grande. Cerca de 1,20 m de altura com 60 centímetros de largura. Era pesado e cobria parte do corpo, feito de madeira e revestido de um couro resistente. E havia dentro do escudo tiras de couro para ser amarrada ao lado do soldado. Era comum isso acontecer, né? Antes da batalha, o soldado encharcava o escudo na água. O soldado segurava diante de si, a fim de proteger-se das flechas do inimigo. O que é que nós precisamos ter no nosso dia a dia? O escudo da fé em nossa vida para que o inimigo não venha a nos destruir. Eu espero que vocês estejam compreendendo. O capacete da salvação, Efésios 6,17. O capacete servia para proteger a cabeça do soldado. Portanto, as regiões vitais, como a visão, a audição, o olfato, o paladar. E usar o capacete da salvação é uma recomendação metafórica, usada pelo apóstolo Paulo, porque a salvação nos liberta do medo, nos liberta do próprio inimigo. A espada do Espírito, Efésios 6,10, a única arma de ataque é na indumentária. O soldado romano usava embaiada em seu cinto uma espada, curta para combater o seu corpo. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Portanto, eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Portanto, gente, o que é que nós entendemos dessa guerra espiritual, dessa batalha espiritual? Nós entendemos que o Senhor, ele nos convoca a cada dia para uma guerra, mas ele não nos deixa sozinhos. Ele está conosco, nos ajudando, nos ensinando. Eu espero que vocês tenham compreendido o que nós explicamos aí para vocês, essas brechas que nós damos ao inimigo. Eu expliquei muito, muito bem desde o início, e que nós possamos compreender que estamos em uma batalha espiritual, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco cada dia, cada momento. Nós somos protegidos pelo Senhor. E eu termino dizendo, Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A natureza dessa batalha é muito forte, é muito grande. E essa batalha espiritual, deixa eu ver aqui. Nós precisamos estar firmes e fortes cada dia, cada momento, e que o Senhor ele possa nos ajudar, nos ensinar, porque o Senhor está conosco a todo instante, a todo momento. Portanto, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês que me seguiram aí, que o Senhor possa nos cobrir com seu sangue, possa nos dar força, nos dar vitória. E vamos terminar aqui orando. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, dentro da Tua presença, Senhor, diante da Tua face, Senhor Deus Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, eu me coloco diante de Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és soberano, reconhecendo que Tu és o Senhor, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas, dos mundos visíveis e invisíveis. E em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do Filho de Deus vivo, afirmo que nenhuma força do mal, que nenhuma força contrária tem autoridade maior sobre a minha vida, sobre a vida do meu amigo que está me assistindo, porque não confiamos em nossa própria força, ó Deus, mas nós confiamos em Ti, confiamos na Tua graça, confiamos no sangue de Jesus, no sangue da nova e eterna aliança. Eu rejeito agora, Pai, toda a força do mal, toda obra das trevas, todo engano, toda acusação, toda opressão, toda mentira que tente se levantar contra a minha mente, contra as minhas emoções, contra a minha fé, contra o meu propósito, contra a mente do meu amigo que está aí me assistindo, Senhor. Eu declaro que a minha vida, que a vida daqueles que estão me ouvindo neste momento está guardada em Cristo Jesus e que não há brecha que não possa ser restaurada pela verdade, nem ferida, ó Pai, que não possa ser curada pela Tua presença. Eu te peço, ó Deus, discernimento para reconhecer o que vem de Ti, o que não vem de Ti, dando-nos coragem para abandonar tudo aquilo que faz mal à Tua vontade, Senhor, e que tenhamos maturidade espiritual, ó Deus, de permanecer firmes e seguros no Senhor. Reveste-nos, ó Deus, com a armadura espiritual descrita na Tua palavra, a verdade como cinto, Senhor, a justiça como couraça, a fé como escudo, a salvação como capacete e a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor. Que toda influência contrária seja desfeita agora, não por medo, mas pela autoridade do amor, da verdade, da luz. Onde houver confusão, que haja clareza. Onde houver opressão, ó Deus, que haja liberdade. Onde houver medo, que haja paz. Que entrego, Deus, os meus pensamentos, os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos caminhos, e que a nossa vida, Senhor, seja um território de obediência, não por imposição, mas por convicção. Deus, permaneça firme na fé, confiando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, atua neste momento, ó Pai, na vida dos meus amigos que estão aí me ouvindo, que o Senhor possa fazer algo grande, possa fazer algo espiritual, possa fazer algo tremendo nestes corações. A Tua palavra, ó Deus, aleluia, aleluia, Senhor. E que nós possamos fazer a oração, Senhor, de São Francisco, quando ele disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que me acompanharam aí, ok? Um grande abraço. Uma feliz sexta-feira, gente.